Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olha eu aqui de novo, com a minha saga de contar a história de assombração, né? Dos 40 dias da quaresma. A história de hoje é sobre o corpo seco, né? Quem não conhece a história do corpo seco? Quem não ouviu quando era criança da avó, da mãe, do pai, da tia, né? Quem não ouvia essa história, né? Quem não tinha medo? Vamos lá. Então, pessoal, a história de hoje é a história do corpo seco da estrada do capim seco, tá? O corpo seco é uma pessoa, ele não é demônio, ele não é espírito, ele não é fantasma, ele é uma pessoa que viveu, né, teve em terra, só que é uma pessoa tão ruim, que nem a terra quis ele depois que ele morreu, né. Então, assim, era um cara que o nome dele era Nestor. Esse Nestor, ele é muito mau, ele é muito cruel. Era uma pessoa, ele batia nos animais, ele enganava os idosos, ele batia na mãe dele, né, que o pior castigo que tem é pai e mãe, né, você bater em pai e mãe é um dos piores castigos que tem. É esse, ele batia na mãe dele, ele judiava da mãe dele, e um dia a mãe dele, cansada de apanhar, falou para ele bem assim: eu não suporto mais você me bater. Quando você morrer, nem a terra vai te querer. Aí que ele desceu o cacete na senhora mesmo. Bateu feio nela. 3 dias depois, ela estava na hora da morte, ela falou para ele, falou: olha, quando você morrer, nem a terra vai te querer, nem o céu, nem o inferno, e nem a terra vai te querer. E passou aquilo, ela morreu. E ele continuou lá, enganando as pessoas, enganando os idosos, batendo nos animais, ruim, muito ruim, negava as coisas para ajudar alguém, era uma pessoa péssima, um ser humano péssimo. E passou uns meses, ele ficou doente e morreu. E quando ele foi enterrado, enterraram ele 3 dias depois, o coveiro chegou no cemitério, o caixão estava para cima, com a tampa rachada, e não tinha ninguém lá dentro. Aí, estava pro lado de fora o corpo, mas o corpo não estava em decomposição, estava seco, a pele grudada nos ossos, estava um corpo seco. Aí enterraram ele de novo. 2 dias depois o coveiro chegou lá, estava o caixão para fora da terra de novo e o corpo seco do lado. Na terceira vez o padre não quis mais fazer a cerimônia, ele falou: chega, não vou fazer mais nada. E o tempo passou, e quando foi um dia, um senhor chamado Juca estava vindo, né, de moto, e ele viu alguma coisa estranha atravessar no meio, pela estrada na frente dele, assim. Ele viu que era uma pessoa muito alta, magra, seca, tinha os braços finos, e ele não andava ereto como a gente, assim, não, ele andava curvado. E não falava, ele só imitava aquilo que as pessoas falavam. E várias pessoas falavam que via essa criatura, né, na mata, passando, e sempre assim. E tinha uma senhora, que era a Dona Glória. Essa senhora uma vez estava em casa, morava tipo numa chácara, estava em casa, e ela viu alguém, o marido dela tinha falecido alguns meses atrás, e ela viu a voz do marido chamando ela. E ela foi e abriu a porta para ver. Quando ela chegou lá fora, não era o marido dela, era o corpo seco. E essa senhora fechou a porta, foi dentro de casa, só que assim, passou umas semanas depois, ela começou a ficar muito doente, muito magra, e veio a falecer. E diz que o corpo seco, ele é assim, ele imita a voz da pessoa. Então é assim, o que acontecer? Ele suga a tua energia, a tua saúde, suga tudo aquilo que você tem, uma pessoa que vive de energia alheia. E assim foi. Então, assim, aquela senhora faleceu. Então, várias pessoas que encontrava com ele, ou que via, assim, e se perguntasse, se puxasse conversa, ele imitava a voz da pessoa. Então, né, essa lenda que fala muito, né, que é assim: se você der passar aquela estrada que ele gosta de estar, que é a do capim seco, e você der de cara com ele, não fala nada, fica quieto. Se você falar alguma coisa, ele vai imitar a tua voz. Aí depois ele vai na tua casa, começa a te chamar pelo teu nome, você vai ver quem é, você vai responder, e ele vai sugar a tua energia, vital, entendeu? Porque é um ser que ele não tá, nem o céu nem o inferno quis ele, tá? Quando ele foi amaldiçoado pela mãe dele, né? A própria mãe amaldiçoou, também quem é que gosta de estar apanhando, né? Ninguém, né? E nem o céu nem o inferno quis ele. Então ele tá na terra, né, gente? Tá vagando, né? Então ele vaga na terra, e o que ele se alimenta de energia alheia, né? Da força vital das pessoas, entendeu? Então isso aqui é uma lenda urbana, gente. Aqui no Brasil fala-se muito da lenda dessa lenda, né? Mas assim, eu espero que vocês tenham gostado. Pedir para deixar aquele like, passar para os amigos e comentarem, né, pessoal?